Boa noite, queridos. Mais uma vez estou aqui. Vocês gostaram da presença da Érica? Pastora Érica aqui, ó. Fiquei muito feliz. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esse último aviso, ele é muito gratificante para todos nós. Estamos nos organizando e nos preparando para a nossa volta presencial. Como a Érica muito bem falou aqui, seguiremos todas as recomendações de saúde, mas nós estaremos juntos, se Deus quiser, se Deus permitir, o mais breve possível. Então, vai aumentando essa expectativa aí no seu coração para você estar junto conosco. Amém, queridos? Antes de iniciar a palavra, eu tenho alguns pedidos de oração aqui, algumas pessoas pediram, e nós vamos orar também por alguns dos pontos da nossa oração coletiva e corporativa. Irmãos, antes de orarmos também, eu quero encorajar que ainda nós continuamos na oração corporativa. Lembra lá no início, quando nós começamos esse negócio? Começou de forma global essa questão da pandemia. Nós fomos empurrados ainda mais para orarmos e intensificarmos a nossa oração. Querido, a nossa saúde espiritual é medida também se nós estamos orando. É importante nós estarmos engajados em oração. Então não negligencie essa sua responsabilidade. Oração é conversar com Deus. Basicamente é isso. É conversar com Deus. Você está conversando com Deus ou será que só está abrindo a Bíblia quando o pastor pede no domingo? Queridos, eu quero encorajar porque isso não é apenas sobre mim, é sobre você, é sobre a sua relação com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor. Oração é conversar com Deus. Adoração é servir a Deus. Basicamente é isso. A gente poderia fazer várias ministrações de forma mais aprofundada sobre isso, mas o essencial nós precisamos entender e praticar. Oração é conversar com Deus. Então eu quero te encorajar, converse com o Senhor, fale com o Senhor. Nós temos os focos de oração, vamos dar algumas atualizadas, porque já passamos 5 meses aí durante esse período. Mas é importante que você esteja orando, engajado nas orações corporativas. As 3 principais orações que nós temos focado nesse período, sempre quando nós estivemos com a igreja presencialmente, sempre foi: Senhor, nós oramos pela família, nós oramos pela igreja, nós oramos, Senhor, pela cidade, mas nós precisamos orar também: Senhor, coloque em mim uma paixão ardente por ter um relacionamento contigo. Então eu quero orar por alguns pontos aqui da nossa oração corporativa, mas também quero até pedir para a Érica, querida, amor, me dá o celular que tem as anotações dos pedidos de oração. Se os demais irmãos, outra coisa, queridos, tem coisas que a gente não consegue saber se você não falar, né? Eu sei que Deus, ele revela coisas particulares, mas irmãos, se comuniquem, falem. Fala assim: gente, tá acontecendo isso e assado, ora por isso. A gente tem que ficar sabendo pelas redes sociais e saber por outras pessoas. É importante a nossa comunicação, é importante você se comunicar, pedir oração, falar: gente, ore por isso e assado. Nós somos uma família, queridos. Se você não quer compartilhar alguma intimidade, uma particularidade, tudo bem, você pode me procurar, o pastor da comunidade, ou a Érica, algum irmão que você tenha uma certa afinidade, confiança, mas é importante essa comunicação, de se comunicar e pedir oração, para a gente estar engajado nisso. Existem as orações corporativas, mas também existem as orações particulares, e nós vamos fazer as orações corporativas e logo depois nós vamos fazer as orações particulares que alguns irmãos aqui solicitaram para a gente orar, tá? Que é a mãe da Giovana, a Vanessa, né, que foi hospitalizada, não se sabe ainda, não tem um resultado. Tem a Nathalie e o Rafael, que foram diagnosticados com Covid. Vocês sabiam que existem 2 membros da comunidade que foram diagnosticados com Covid? Então, precisamos nos comunicar, precisamos nos relacionar, ok? A Dani também pediu para nós orarmos pela dona Ivanísia, né? Que ela teve nessa semana uma hemorragia por conta da sua religião.
não queria receber sangue, mas no último momento os médicos insistiram, falando que se ela não recebesse sangue, ela iria morrer, né? Aconteceu que ela teve uma hemorragia interna e ela precisa de sangue, né? A Dani chegou a compartilhar no grupo do WhatsApp pedido de doação de sangue, ok? Nós vamos orar, então, por esses pontos e... Oi, Rony? Daniele? Totalmente péssimo. Ah, Daniele, ok. Daniele, o Rony acabou de informar aqui. Na verdade, a gente já sabia, né? A Daniele e Idaca. Dani, se você estiver assistindo agora, querida, nós vamos orar por você também. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, ok? E a gente precisa intervir, queridos, através da nossa oração. Nós, quando oramos, demonstramos que amamos uma pessoa, até mesmo o nosso inimigo. Jesus, ele fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, ok? Então vamos orar primeiramente. Vamos orar primeiramente para que Deus venha colocar um fogo no nosso coração, amém? Vamos orar para que Deus venha nos encher em nosso espírito, que a partir disso as coisas começam a fluir mais, amém? Então, você que está aí, você precisa ser abastecido. Neste momento você precisa de um toque do Senhor. Coloca a mão no seu coração e vamos orar com fé, crendo que Deus pode fazer coisas extraordinárias e Ele pode fazer o impossível. Nós, como seres humanos, nós fazemos o possível, mas Deus faz o impossível. E nós vamos orar, amém? Vamos orar então, pedindo para que Deus venha nos encher com o Espírito dEle agora, plena convicção e temor da sua presença. Querido Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Senhor, e nós te agradecemos primeiramente pela Sua grandeza, pela Sua soberania em nosso meio. E nós oramos, Senhor, especificamente para que nossos corações sejam batizados com o Espírito Santo, para que nossos corações sejam cheios com o Espírito Santo, Senhor. Eu oro para que seja colocado um temor dentro do nosso coração, uma paixão e amor pelos primeiros dias. Eu oro por um fervor espiritual, Senhor, tocando em cada pessoa que neste momento está junto conosco. Neste momento eu oro por um despertamento espiritual, Senhor. Eu oro por um desejo ardente de ser consumido pela Tua palavra, de ser consumido, Senhor, pela vida de oração. Eu oro para que estejamos engajados numa conversa íntima e pessoal com o Senhor. Não é com peso, mas é com leveza, com temor, com tremor, com amor, com esperança, com fé, Senhor. Restaure neste momento, Senhor, o vigor dos primeiros dias. Eu oro, Senhor, para que coloque a força de um jovem, a sabedoria de um velho em nós, para que nós possamos crescer em espírito e verdade, clamando e buscando, Senhor, por um avivamento. Eu oro, Senhor, neste momento para todos que estão angustiados, tristes, abatidos, desesperados. Eu oro por um derramar do Espírito Santo, Senhor, cheios de alegria, que sejam cheios, Senhor, com o Teu amor. Venha tocar, Senhor, em cada parte, em cada área, em cada canto do corpo, do coração, na mente. Venha tocando, Senhor, a mente, o coração, as emoções neste momento. E haja restauração, Senhor. Haja um fogo consumidor. Eu oro, Senhor, para que venha queimar da ponta dos pés até o fio da cabeça, Senhor. Um temor como aqueles 2 homens a caminhos de Emaús, quando o Senhor Jesus abria as Escrituras, as escamas dos seus olhos caíram, os seus corações começaram a ser incendiados enquanto Jesus falava. E neste momento eu oro, Senhor, para que nós não venhamos a deixar com que o fogo do nosso coração se apague. E se aquele que deixou se apagar, Senhor, eu oro para que volte a queimar novamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos orar agora, vamos avançar um pouco mais. Vamos orar pela nossa casa, nossa família. Você neste momento, eu não sei quem está com você na sua casa, mas que você lembrasse dos nomes dos seus familiares, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, tios, quem você precisar lembrar. Neste momento vamos orar para que a nossa família seja tocada pela glória de Deus. Amém? Querido Deus, nós oramos neste momento pelas famílias. Nós oramos, Senhor, para que os homens e mulheres assumem as suas posições de governo neste momento e que eles venham ser tocados por um óleo fresco da Tua unção, Senhor.
que eles venham ser batizados, cheios, encharcados, restaurados e redimidos pela mensagem do Evangelho. Como a palavra diz que é o Espírito Santo quem convence de todo pecado, todo juízo e de toda justiça, Senhor. Nós oramos pelos homens, pelas mulheres, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, para que todos possam viver a plena unidade perfeita, Senhor, na sua presença. Nós estejamos engajados em oração e adoração todos os dias da nossa vida. A Tua palavra nos promete, Senhor, que quando nós nos posicionamos, a Sua presença, Senhor, ela toma conta de todo o nosso ambiente. A presença de Deus, que é invisível, mas é palpável, Senhor, esteja sempre no meio e dentro da nossa casa, da nossa família, para que nós possamos contar aos nossos filhos, contar às próximas gerações os feitos do Senhor neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também pela igreja local, pela Reino, pela nossa comunidade, para que Deus venha sempre trazer clareza, venha sempre trazer direção certa e trazer sabedoria para nós tomarmos decisões assertivas. E nós não nos movemos nem por um autoritarismo e nem por uma vida de indecisão, mas uma vida de certeza, clareza e também de direção. Amém? Querido Deus, nós oramos também colocando a nossa comunidade, Senhor, diante da Tua presença. Pedimos a Tua proteção, pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre o Teu povo, Senhor, que é a razão de nós não sermos consumidos. Nós, como igreja, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, a nossa negligência, a nossa falta de ânimo, a nossa falta de amor, a nossa falta de zelo, a nossa falta de compromisso, de responsabilidade. Senhor, perdoa, Senhor, o pecado do Teu povo, para que nós possamos avançar cada vez mais com o reino de Deus sobre toda a terra. Jesus, eu oro por essa comunidade, Senhor. Eu oro pedindo para que o Senhor abra os olhos do coração, trazendo revelação da Tua palavra, e sejamos fundamentados no amor de Cristo Jesus, Senhor, que é a raiz, a razão de nós avançarmos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento eu quero orar aqui pelas pessoas que deram os nomes e os focos de oração. Primeiro nós vamos orar pela Vanessa, mãe da Giovana, que está no hospital, ok? Se você tiver como anotar, vai escrevendo aí. Nós temos a Nathalie e o Rafael, que foram diagnosticados com Covid. Eles estão em recuperação, já estão melhorando, mas vamos orar para que Deus venha trazer uma recuperação completa, total. Tem a dona Ivanísia, né, que está no hospital com hemorragia, e a Daniele Idaca, que foi diagnosticada com câncer de mama. Nós cremos na intervenção divina, cremos que Deus pode fazer todas as coisas. E agora que eu passei esses pontos de oração, especificamente aqui é sobre cura, né? Nós vamos orar então, crendo que Deus, Ele é um Deus que cura, e nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, quando ela é feita em concordância, com fé, com verdade, cremos que Deus tem poder para intervir em todas as coisas. Cremos que Deus tem poder para curar todas as coisas. Lembrando também que tem o pastor Celso, que é o pai do Lucas, que também foi diagnosticado com câncer. Segundo os médicos, já deu metástase, ou seja, não há mais o que fazer, mas nós cremos em Deus, que Deus pode fazer todas as coisas. Amém, queridos? Vamos orar então especificamente para que Deus venha intervir com cura e nos guardar, nos proteger contra todo tipo de doença e enfermidade. Amém, queridos? Querido Deus, nós oramos e continuamos a nossa oração, Senhor, crendo que Tu pode todas as coisas. E nós oramos, Senhor, neste momento pela Vanessa, mãe da Giovana, que está no hospital, Senhor. Nós oramos e declaramos cura, Senhor. Se ela está com suspeita ou foi confirmado alguma coisa, nós declaramos agora, em nome de Jesus, cura, Senhor, completa sobre ela, sobre a Nathalie e o Rafael, sobre a dona Ivanísia, Senhor, que está no hospital com sintomas de hemorragia, e a Daniele Idaca, Senhor, que foi diagnosticada com câncer, e o pastor Celso também, Senhor. Nós colocamos essas vidas diante da Tua presença e nós clamamos pela Tua mão misericordiosa. Declaramos, Senhor, cura completa no corpo físico. Restaure, Senhor, entra com intervenção divina neste momento.
que o Senhor restaure, Senhor, todos os órgãos, tecidos, tendões, todas as coisas, Senhor. Nós declaramos cura completa, um restabelecimento completo nas vias aéreas, nas veias sanguíneas, nos órgãos, nos tendões, nas veias, Senhor. Nós declaramos que o Senhor entre com providência completa de cura, com a cura gloriosa do Senhor sobre essas pessoas. Nós declaramos, Senhor, também pedindo a sua proteção, pedindo para que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor, contra todo ataque de Satanás, seus demônios, contra toda a hoste da maldade, enfermidades e doenças. O Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor, eu declaro o sangue de Cristo, o sangue de Cristo sobre cada uma dessas pessoas, Senhor, restabelecendo, restaurando todo o corpo físico agora, em nome de Jesus. Saia todo câncer agora, em nome de Jesus. Saia toda hemorragia agora, em nome de Jesus. Saia toda doença, nós ordenamos que toda doença, enfermidade alojada no corpo, Senhor, saia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Sim, Jesus. Agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua providência, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê, diga amém. Obrigado, Senhor. Eu recebo essa palavra. Nós cremos e continuaremos a orar pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Copo com água. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, o nome que eu dei para ela é muito sugestivo, né? Grande mandamento. É o grande mandamento, é o nome dessa mensagem que eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, vamos pedir para que o Senhor venha falar, vamos continuar orando. O povo crente é um povo de oração. Nós oramos para tudo, para comer, para tudo. Para comer, para abrir a Bíblia, para fechar a Bíblia, para levantar. A palavra do Senhor nos encoraja a orarmos todo o tempo, incansavelmente. Amém? Vamos orar para que o Senhor agora, neste momento, venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por mais um dia em sua presença, onde nós podemos cultuar e adorar ao Senhor em comunidade, em família, mesmo com a distância física, mas crendo que nós estamos conectados no mesmo Espírito, Senhor. Obrigado, eu peço neste momento que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que é Espírito de vida, Senhor. É a palavra que anima o abatido, que fortalece o desanimado e que encoraja os aflitos, Senhor, a perseverar, Senhor, constantemente, crendo que dias melhores virão. Que dias melhores virão, dias de bênção, de paz e prosperidade sobre o teu povo, Senhor. E eu oro também para que o Senhor nos dê resistência, fortaleza para permanecermos firmes diante das circunstâncias da vida. Que o Senhor continue nos fortalecendo em fé, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Vamos se organizar, você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, porque eu acredito que você vai anotar muitas revelações da parte do Senhor, para que durante a semana você continue meditando na palavra de Deus, ok? Eu peço que vocês abram comigo em Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças.
O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Aleluia. O nome da mensagem é o grande mandamento. A essência do cristianismo é o amor. O fundamento do cristianismo é o amor. A base fundamental da nossa vida cristã é o amor. E quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, sabiamente ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Ouça, ó Israel, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. E o segundo semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Nós vemos que foi o mestre da lei que fez essa pergunta para Jesus. Ou seja, ele já sabia. Sabe quando você faz uma pergunta já sabendo da resposta? Então foi exatamente isso que ele fez com Jesus. Ele já sabia da resposta, mas ele queria ouvir de Jesus uma resposta simples, objetiva. Porque se nós olharmos no Antigo Testamento, o conjunto de leis dos judeus são 613 leis. Meu Deus, cara! É muita lei para decorar. Talvez você não tenha decorado um versículo da Bíblia, mas os judeus, eles tinham como obrigação memorizar, decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. São 5 livros. Imagina decorar todas as leis. Eles conseguiam, mas com muitos anos e com muito esforço, com muita disciplina, eles decoravam as 613 leis. Imagina, você tinha essa responsabilidade de memorizar 613 leis. E quando nós vemos essa pergunta aqui, chegando um dos escribas, né, que havia uma discussão entre eles, que Jesus tinha dado uma boa resposta, nós vemos que ele pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde. O que ele faz, na verdade, é resumir todas as 613 leis em apenas 2. Sabe, para quem veio de base católica, como eu, na catequese, que é similar a uma escola bíblica dominical para os evangélicos, o que eles ensinam às crianças é decorar os 10 mandamentos. E a gente tem que decorar os 10 mandamentos. Então eu aprendi na minha base do catecismo católico a decorar os 10 mandamentos. E nós decoramos os 10 mandamentos. Mesmo sem entender os 10 mandamentos, a gente tinha que decorar os 10 mandamentos. Só que eu fui procurar na Bíblia se Jesus se referia a algum versículo que estava escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o seu entendimento, é o próximo como a si mesmo. Eu não encontrei nenhum versículo no Antigo Testamento dessa forma. Não tem. E quando nós olhamos lá em Êxodos, capítulo 20, não precisa abrir, mas lá Deus, ele chama Moisés para subir até o Monte Sinai, para dar a ele as leis, os mandamentos. E ele começa dizendo o seguinte, olha só, deixa eu abrir aqui, Êxodos, capítulo 20. Olha só, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí ele começa a dar os 10 mandamentos, né? Mas de forma resumida,
nós vemos que a lei ela é constituída com 10 mandamentos, escrita em 2 tábuas. E nós vemos que o primeiro mandamento até o 4º mandamento é relacionado a Deus, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura para adorar, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Então, nessa primeira, nós temos relacionadas a Deus, amar a Deus. Então, Jesus está se referindo a isso. Amar a Deus, esses 4 mandamentos. O segundo é a nossa relação com o próximo, que Jesus se refere a amar ao próximo, né? Que vai do 5º até o 10º mandamento, que eu vou dizer aqui para você. Primeiro, honrar pai e mãe. Segundo, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Então, nessas 2 tábuas, desses 10 mandamentos, a primeira parte está relacionado a Deus, a nosso relacionamento com Deus, do 1 ao 4, e o nosso relacionamento com o próximo, do 5º até o 10º. Então, nós precisamos entender que o que Jesus está querendo dizer é que o nosso amor, o meu amor, o seu amor a Deus é provado no seu relacionamento com o próximo. Porque quando nós vemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 21, como que você diz que você ama a Deus, mas você não ama o próximo? Como você pode amar a Deus que você não vê e você não amar uma pessoa que você vê? É incoerente. Então, assim, para ficar claro para vocês, meus irmãos, se você puder repetir aqui comigo, diz assim: o meu amor a Deus, é provado no meu relacionamento com o meu próximo. Então, o meu amor a Deus é provado através do meu relacionamento com o próximo. Então, para eu dizer que eu amo a Deus, eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Então, Jesus ele está resumindo toda a Bíblia. Você não precisa decorar, meu irmão. Você não precisa memorizar toda a Bíblia. O mais importante, está toda ela resumida nesse mandamento, nesse grande mandamento: amar a Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. A prova do seu amor a Deus é a forma como você se relaciona com as outras pessoas. E se nós falarmos aqui, eu não vou adentrar nesses 10 mandamentos, mas eu só vou citar aqui: não terás outros deuses diante de mim. Deus está se referindo a uma questão de adoração. As pessoas entendem que da ordem dos 10 mandamentos, daquilo que os teólogos chamam de decálogo. Repete comigo: decálogo. Vamos lá, gente. Decálogo. Decálogo significa os 10 mandamentos, segundo os teólogos. Que o primeiro seria: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Isso também deriva de uma alteração, né, na catequese da Igreja Católica, que consagrou a ordem diferenciada dos 10 mandamentos. Se você olhar os 10 mandamentos lá da catequese da Igreja Católica, está bem diferente do que esses 10 mandamentos que nós temos aqui. Por exemplo, a Bíblia fala para nós guardarmos o sábado. Lá está dizendo para guardar o domingo e as festas. É por isso que nós vemos que há muitas: dia do Espírito Santo, dia do Santo sei do que das quantas, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma ordem. Então, os católicos, eles têm isso como uma ordem. Cara, não é só amar Deus, não. Você tem que guardar o domingo e tem que participar das festividades. E nós vemos aqui, Êxodos 20, versículo 2 ao 4, ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti de escultura nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, primeiro, ele está dizendo que não é para fazer outros deuses. Segundo, não é para fazer nenhum tipo de escultura para adorar a essa escultura. Terceiro, não é para tomar o nome de Deus em vão. Por isso que, se você for olhar bem, estudar com mais profundidade, os judeus eles temiam tanto o nome de Deus que eles só colocaram a consoante de Yahvé. Eles não queriam jamais pronunciar o nome de Deus em vão.
Quarto, guardar o sábado, que sábado no original hebraico é Shabá, que significa descanso. Deus descansou no sétimo dia. Então eles entenderam que essa é uma ordenança de Deus. Não somos adventistas, meus queridos, tá? Só para ficar claro aqui, não é uma obrigatoriedade. E segundo, que a nossa relação com o próximo, a Bíblia fala que é para nós honrarmos pai e mãe, porque o primeiro mandamento com promessa dos 10 aqui é honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados aqui na terra. Então, eu quero dizer o seguinte: quer viver bem? Quer viver bastante? Então honre teus pais. E aqui diz respeito também aos filhos, né, que moram com os pais, principalmente a honrarem os pais, independente de quem eles são e do que eles estão vivendo. É o teu pai, vai ter que aceitar, não tem jeito. E sexto, claro, não matar, cara. Não matar, tá dizendo não mate. As pessoas estavam já matando. O primeiro assassinato na Bíblia foi o de um irmão contra outro irmão, motivado por inveja. Então aqui, não mate. Os caras estavam se matando na mão, se matando com enxada, se matando com uma série de coisas. Então a Bíblia diz, não mate e não adulterará. Aqui está dizendo também, não está se referindo apenas a adultério relacionado a um casamento, é adulterar o plano original divino de Deus. Você pode adulterar, cara, o plano original de Deus. Não está relacionado apenas a um matrimônio, mas a qualquer ambiente. E aqui não furtar. Não é para roubar, cara. Se a pessoa não deu permissão de você pegar aquilo, não é para você pegar e pronto, acabou. E aqui ele fala não dar falso testemunho, que é fofoca, o espírito de fofoca, ficar falando mal de outras pessoas. Quer falar pelas costas das pessoas? Fale bem. Pode falar bem pelas costas. Mas se você tem algo para falar, procure a pessoa e fale diretamente para ela, meu querido. Isso a pessoa que faz fofoca é sinônimo de covarde. É covardia isso. E você não é covarde. Deus não te fez para ser covarde. Não ouça o que o mundo diz ao teu respeito, ouça o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Amém, querido? Essa hora que ninguém dá amém, né? Todo mundo fica em silêncio. Amém. E o quarto e o último aqui, não cobiçar. É que fala não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens, não cobiçar só porque o outro está mais prosperando mais do que você e você não se alegrar com isso. É você ter um espírito de gratidão e de honra e agradecer ao Senhor pelo irmão estar prosperando, sendo abençoado. A gente não pode jamais, querido, isso é destrutivo, tá? Vamos lá. E nós vemos que não só havia os 10 mandamentos, haviam estatutos, ordenanças, juízos, que o povo de Deus tinha que obedecer, cara. E o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é que ao invés de você tentar decorar todas as 613 leis, você primeiro precisa se atentar ao primeiro amor a Deus e ao próximo, porque todos os outros mandamentos são reflexos desses dois. Então, quer cumprir com todos esses 613, essas 613 leis que você jamais conseguiria decorar? Apenas, se for para decorar, decore apenas esses dois e pratique esses dois, porque todas as outras coisas serão cumpridas. Mas não é só amar a Deus, não é só amar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Imagina, meu querido, é muita informação, mas nós nos movemos por uma revelação. E o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que nós encontramos aqui em Êxodo 20 é não terás outros deuses diante de mim. Só que quando nós vamos lá para Êxodo 32, sabe o que acontece? Eles começam a fazer um bezerro de ouro. Ou seja, enquanto Moisés estava recebendo os 10 mandamentos, o povo estava embaixo, se corrompendo e fazendo bezerro de ouro para adorar. Olha o que nós lemos lá no texto de Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levante, faze-nos deuses que nos conduzam. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu? Não faça outros deuses. Não tenham outros deuses. Qual era a primeira coisa que eles estavam fazendo? Tendo outros deuses. Olha aqui.
Levante, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem, presta atenção, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Verso 4, ele tomou das suas mãos, como um buril, deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui a minha linha de raciocínio? Deus, ele chama Moisés, dá para ele os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento é, não tenha outros deuses. Enquanto ele estava recebendo os 10 mandamentos, o povo estava embaixo, fazendo outros deuses de bezerro de ouro para adorar. Só que me chama muita atenção, aqui eu pontuei para a gente ter um entendimento claro. Primeiro ponto, nós vemos o próprio Deus declarando, eu sou. Deus, ele não passa a existir, ele sempre existiu, porque ele é eterno, ele não pode ser criado. Então nós vemos que ele se apresenta como eu sou. Ele está dizendo, não tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, não adore outra coisa além de mim. Eu sou eterno, a minha vontade sempre foi se relacionar com o homem. Então quando ele se apresenta a Moisés em Êxodo 20, quando ele começa a dar os mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, segundo ponto, os méritos precisam ser de Deus. Só que aqui eles estavam dando para Moisés. Olha só o que eles disseram. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, opa, quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus, ele apenas usou Moisés na sua obra, como ele sempre vai nos usar, mas os méritos sempre são dele, cara. Quando você perguntar para uma pessoa, como você conseguiu chegar a esse sucesso? Hoje, na era que nós estamos vivendo, de coachings, de pessoas que têm respostas para tudo, se abre as redes sociais, cheio de gente com N estratégias para te oferecer. Desafios, seja isso, seja aquilo outro, a gente vai recebendo um monte de informação. E aí o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas vão dizer para você, olha, aprenda comigo como eu obtive resultado, aprenda a ser como eu sou, olha só, casa, família, bens e tal. Isso vai enchendo os nossos olhos, porque a gente sempre está almejando o que as outras pessoas têm. Você sempre vai querer ser o que ela é. Você sempre vai querer viver o que ela vive. Então se ela responder, olha, venha saber como eu obtive sucesso. Se ela souber responder como ela conseguiu alcançar o sucesso, pode ter certeza, cara, que foi Deus quem colocou ela ali, foi pelos esforços dela. Existem pessoas extraordinárias, habilidosas, talentosas, que alcançaram um sucesso, mas pode ter certeza que a maioria não foi Deus quem colocou, foi esforço próprio. Foi eu que conquistei, eu trabalhei. É dinheiro meu, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz, eu formei, eu suei, paguei o preço, acordei cedo, aí fui dormir tarde. Aí vocês vêem esses desafios do pessoal acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, para orar? Claro que não, meu querido. Quer aprender mais uma ferramenta com um guru que obteve um sucesso? Ele está ganhando dinheiro com você, pode ter certeza. Porque quem está no digital sabe que no fundo, ele quer te oferecer alguma coisa. Mas eu sei que existem pessoas que têm a motivação correta. Então assim, sempre quando você obtiver um sucesso, os méritos não são teus, os méritos são de Deus. Então nós vemos aqui que o que aconteceu, esse Moisés que nos tirou do Egito, não foi Moisés quem tirou o povo do Egito, foi Deus quem tirou o povo do Egito. Deus começa dizendo, eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito, da escravidão. Só que eles estavam dizendo, não, foi Moisés, esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Olha só, eles e por eles não darem gratidão a Deus, olha o que acontece. Terceiro ponto que eu anotei aqui, Deus é o único que deve ser adorado. E ele não aceita dividir a sua glória
com absolutamente nada. Então Deus é o único Deus que deve ser adorado e não os outros ídolos, muito menos um bezerro feito de mãos humanas, que é isso que eles fizeram, esforço próprio. E por eles não entenderem que Deus é soberano, eles vão se mover com a sua própria vontade, com seus próprios esforços. E eles vão criar um Deus de acordo com a vontade deles. Então eles criaram um bezerro de ouro. Então, por eles darem a glória para Moisés e não para Deus, eles disseram, nós sabemos. Então, eles se esqueceram rapidamente que foi Deus quem tirou. Eles viram milagres mesmo. Eles viram coisas extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa. Milagres, sinais, maravilhas apenas apontam a manifestação da glória de Deus, mas não tem poder para te salvar. Não. Eu creio que para os incrédulos isso precisa acontecer para levarem eles à salvação. Mas os milagres, sinais e maravilhas não salvam ninguém. São apenas sinais. Então, a Deus, ele é o único que deve ser adorado. Nós vemos que naquela tentação do diabo a Jesus, ele diz, olha, todo o reino, toda a glória, toda a autoridade te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus responde, assim está escrito, que só adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a ele servirá. Deus não divide a sua glória com ninguém, cara. Imagina, ele é um pai. Ele vai pegar um filho e falar assim, olha, cuida aqui do meu filho, porque eu não tenho condições de cuidar. Eu perguntei isso pra Érica, sempre quando eu vou pregar uma palavra, eu sempre converso com a Érica, eu falei, amor, você como mãe, uma boa mãe, você daria os seus filhos para outra mulher cuidar? Ela, jamais. Jamais. Posso passar por dificuldades, mas eu nunca abandonarei os meus filhos. E nós, que somos pais, temos esse sentimento, não, jamais, cara. A gente pode comer pão com ovo. Mas eu quem vou sustentar eles. É a minha responsabilidade. Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, mas eu sei que isso não é esforço próprio, é a sabedoria e a força que Deus me dá para fazer isso. Então, não tenha outros deuses diante do Senhor, porque no dia que você tiver outro Deus além do Senhor, sabe o que vai acontecer? O ser humano será destinado à morte eterna. E nosso coração é uma fábrica de ídolos, querido. A gente sempre está criando um ídolo para que a gente possa adorar e servir. A pergunta é, nós estamos adorando e servindo a quem? Esse reflexo de criar um outro ídolo é a falta de sensibilidade, tudo é reflexo de não amar a Deus. O quarto ponto, que para você obedecer a Deus, você precisa conhecê-lo. E você só conhece através de relacionamento. Então como que eu vou conhecer alguém se eu não me relaciono com ela? Porque quando a gente fala de conhecer, eu preciso perguntar o que ela gosta, qual é a sua vontade, quais são os seus desejos, o que você gosta. Eu preciso entender os gostos dessa pessoa. Então não obedece a Deus quem não o conhece. Então se nós não estamos obedecendo ao Senhor, é reflexo pela falta de conhecimento, de conhecer ao Senhor, o que Ele deseja, qual é a sua vontade. E Deus, Ele se apresenta aqui como eu sou, revelando, dizendo eu sou o que sou e eu desejo ter um relacionamento com o meu povo. E eu me apresento, você percebe que ele se apresenta para que o povo o conheça. Deus tem um desejo de ser conhecido. Quinto ponto, o evangelho não são mandamentos que você precisa obedecer para que Deus faça alguma coisa para você. Você olha, não, eu tenho que fazer isso. É o jovem rico. Ele olhava para que, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar pai e mãe, eu não posso matar, não posso adulterar, eu não posso cobiçar, eu não posso isso, não posso aquilo, porque se eu não fizer isso, Deus vai me dar alguma coisa que eu quero. Então o evangelho não são listas de mandamentos que nós temos que obedecer para que Deus faça alguma coisa para nós. A religião vai te ensinar isso, que para Deus te aceitá-lo como um filho amado, você precisa fazer algo, mas isso é religiosidade. Religiosidade. Porque você precisa seguir uma lista de obediência, uma série de mandamentos, e no final vai terminar dizendo que se você fizer isso ou aquilo, ou disser isso ou aquilo outro,
Aí o que vai acontecer? Deus vai te libertar da escravidão. Ó, se você fizer isso, se você não fizer isso, eu vou te libertar aqui dessa área. Vou te libertar aqui dessa escravidão, dessa cadeia financeira que você se encontrou, desses problemas sentimentais, desse problema de ansiedade, esse problema de depressão, isso, aquilo, outro. Mas você tem que seguir essas regras. Se você falhar uma delas, já era. Se você faltar um dia da campanha, meu amigo, já era, perdeu a bênção, quebrou a aliança e não tem como mais choramingar. Isso é mentira, meu querido. Isso é religiosidade que escraviza, que algema a vida das pessoas. E elas não conseguem, porque elas têm uma lista de mandamentos que ela precisa cumprir. E se ela deixar de cumprir alguns, ou até mesmo, não, eu tenho que cumprir isso, porque se eu não cumprir isso, se eu cumprir isso, Deus vai dar o que eu quero. As pessoas sempre vão para a igreja, a maioria delas, não estou dizendo todas, vão para a igreja para querer receber algo de Deus. Mas Deus não quer receber algo de você, Deus quer tirar algo de você. Porque para você receber algo, Deus precisa tirar algo. Então, o Evangelho, ele nos ensina que quando nós aprendemos a amar a Deus com toda a nossa força, acima de todas as coisas, todas as outras coisas, todos os outros atos são reflexo do nosso amor ao Senhor. E para nós finalizarmos aqui, a pergunta que muitas pessoas fazem: como amar a Deus então, pastor? Como amar a Deus? Então vamos voltar lá em Marcos capítulo 12, versículo 38. Que ali Jesus, ele destaca, e eu destaquei aqui também, alguns pontos importantes para nós. Vou ler novamente. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinham ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Ficou claro isso, gente? Amar a Deus diz respeito aos 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo diz respeito ao 5º, ao 10º mandamento. E todas as outras ordenanças, estatutos e leis estão resumidas nesses 2. Ou seja, até que enfim eu não precisava decorar tudo aquilo. Já está fácil. Jesus facilitou a nossa vida, ele tirou aquele fardo pesado que a religiosidade muitas vezes coloca em nossa vida, dizendo: foque nesses 2, que aí vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer em você, com você e através de você. Só que aí eu destaquei aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eu destaquei esses 4 pontos. O primeiro, amar a Deus com toda a sua força. Eu sei que eu não coloquei na ordem que Jesus falou, mas você vai entender. Eu coloquei aqui primeiro: amar a Deus com toda a tua força. Então aqui Jesus, ele resume todos os 10 mandamentos em apenas 2, para nos ensinar o que é o amor e como amar a Deus e as pessoas. Então primeiro, amar a Deus com toda a tua força diz respeito ao teu físico. A tua disposição está relacionado à sua disposição de servir pessoas. Então quando Jesus fala amar ao Senhor com toda a tua força, será que você de fato está colocando o teu físico nisso? Eu não estou dizendo para você ir até uma academia, fazer musculação para ficar mais forte, por mais que isso é bom, é saudável, faça isso mesmo, vai fazer caminhada, se alimente bem, tenha uma disposição física, porque quando você tem uma disposição física, você estará com mais prazer para servir pessoas. É bom que você faça atividade física. Nesse tempo, até eu vi no jornal que aumentou a obesidade pela falta de prática de atividade física. As pessoas estão comendo mais. Não sei se vocês estão percebendo, mas os preços dos alimentos no supermercado aumentaram, porque eles entenderam que o povo está comendo mais, está se alimentando mais. Aqui o que eu estou me referindo é a disposição física
em servir as pessoas. Então, quando ele fala com todas as tuas forças, é dizer o seguinte: ó, amor, eu vou lavar a louça, eu vou fazer isso, vou fazer. É servir. Servir de alguma forma a minha casa, as pessoas. Estar disponível. Estar disposto. Tem pessoas que estão disponíveis, mas não estão dispostas. Tem aqueles que estão dispostas, mas não tem disponibilidade. Nunca tem tempo. Não posso, não consigo, não dá. Estou ocupado. Então aqui quando Jesus fala quer mesmo amar a Deus, então você precisa amar com toda a tua força. Será que você está colocando toda a sua força em servir as pessoas? E a gente pode fazer uma lista enorme aqui de como nós podemos amar a Deus com força. Limpar a igreja, limpar a casa, e fazer alguma coisa, meu querido. Está relacionado ao fazer algo. Segundo ponto, amar a Deus com todo o entendimento. Quando fala amar a Deus com todo o entendimento, está se referindo a conhecimento, a estudar, a ler. Então será que você está amando a Deus com todo o seu entendimento, buscando, se capacitando, lendo, estudando? Então Jesus está nos encorajando que isso diz respeito ao conhecimento, à sabedoria, estudar, pensar. E você só conhece a Deus quando você se relaciona também com a sua palavra. A Bíblia, o Evangelho que está dentro dessa Bíblia aqui. Nós precisamos ler a palavra para que a palavra também leia você. Para que a palavra leia você a todos nós. Então nós precisamos estar engajados. Leia livros, queridos. Esteja engajado em ler livros, mas principalmente a palavra de Deus. Quer ser sábio, quer ter conhecimento. Palavra. E quando fala conhecimento, eu preciso conhecer, por exemplo, a vontade da Érica, o que a Érica gosta, o que ela deseja, o que ela gosta. Então eu preciso amar a Deus com todo entendimento nesse aspecto. Terceiro, amar a Deus com toda a alma, que se refere às nossas emoções. Sabe, você pode fazer coisas para Deus, você pode ter entendimento de Deus, mas se não tiver sentimento naquilo que você está fazendo, cara... Imagina, eu falar para Érica assim: amor, eu vou fazer para você, eu entendi, mas eu não tenho uma emoção, não tenho um sentimento em fazer isso, não tenho prazer, não tenho amor em fazer isso. É melhor que nem faça, meu querido. Se não tiver almas, não tiver emoção... Imagina eu casar com a Érica sem emoção, aquelas borboletas no estômago ali, aquela expectativa prazerosa de estar casando com a minha esposa, porque existe uma emoção envolvida, existe sentimento envolvido. Não estou dizendo para ser governado pelos sentimentos, eu estou dizendo que é necessário que haja prazer, sentimento. Então a alma diz respeito ao sentimento. Eu preciso me relacionar com o Senhor com sentimentos, com prazer, ler a Bíblia, como eu amo ler a palavra de Deus. Não é apenas fazer, não é apenas entender, mas é também sentir, é ter prazer, sentimentos. Então tem uma passagem bíblica aqui em Salmo 122:1 que diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Cara, é sentimento. Eu preciso me alegrar quando eu vou à casa do Senhor. Eu não tenho que ficar triste. Oh, meu Deus, eu tenho que me alegrar. Tem sentimento envolvido. Quando eu vou servir, quando eu vou falar, quando eu vou fazer alguma coisa, precisa haver... Sabe quando alguém fala assim: meu, esse cara tem alma naquilo. Quando você ouve, vê pessoas fazendo algo, ou até mesmo quando ela compõe uma música, ela toca uma música, canta uma música, você fala: esse colocou alma. Esse tem alma. A diferença está aí, meu querido, porque às vezes ele pode cantar uma canção biblicamente perfeita, e ele tem habilidade, mas se não tiver alma, é perceptível que não tem, tá faltando algo, e a gente sente no espírito, tá faltando algo, tá faltando alma, tá faltando emoção. Então a gente precisa amar ao Senhor também com a nossa alma, que diz respeito à nossa emoção. Alegrei-me quando disser vamos à casa do Senhor. Eu preciso ter isso no meu coração. Quando eu vou fazer alguma coisa, servir com alegria, servir com singeleza de coração, servir com disposição, porque às vezes alguém pode varrer a igreja, um exemplo, mas não tem prazer, não tem vontade. Ai não, melhor que nem faça, deixa a vassoura do lado aí, cara. Vocês estão aqui comigo? Sim.
E o quarto e último ponto aqui de como nós podemos amar a Deus é amar a Deus de todo o coração. Aqui diz respeito às nossas afeições que primeiramente devem ser dadas a Deus. Ou seja, ele não quer competir o seu amor com outras coisas, outras pessoas, outros deuses em nosso coração. Lembra quando Jesus fala, você não pode amar a um e amar o outro, você tem que amar um e odiar o outro, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então Deus ele não quer dividir a nossa atenção, nosso amor com outras coisas dentro do nosso coração. Então todas as minhas decisões, elas precisam ser pautadas primeiramente em sondar as intenções, as motivações do meu coração. Toda e qualquer decisão que eu vou tomar, seja na minha casa, na minha família ou com a comunidade, eu preciso orar, Espírito Santo, sonda o meu coração para saber se essa é sua vontade ou é coisa da minha cabeça ou algo que eu quero fazer. Então eu sempre peço essa oração, Senhor, me dá paz, me dá sentimento no meu coração, traz uma clareza para que eu tenha sabedoria exata dada pelo Senhor para tomar uma decisão correta. Então todas as nossas decisões, elas precisam ser pautadas, primeiramente pedindo ao Espírito Santo para sondar o nosso coração, para saber se não há nenhum sentimento ou pensamento de inveja, de intriga, de facção, de orgulho, soberba, altivez, que possam impedir de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, muito mais do que nós entendermos, do que nós fazermos, nós precisamos pedir para que o Senhor gere dentro do nosso coração esse sentimento, esse coração, essa alma e essa força para nós amarmos ao Senhor até o último fôlego da nossa vida. Esse é o desejo de Deus, que você esteja envolvido de fato, não apenas em conhecer sobre o amor que é o amor, mas quem você está amando, por que você está amando. Por isso que Jesus ele vem no Novo Testamento, ele fala o seguinte, um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Então ele está levando nós a uma medida de fé e de amor muito maior que excede a religiosidade. Está dizendo, ei, vocês não vão amar seguindo uma ordenança, seguindo mandamentos, porque eu tenho princípios. Então se nós não vivermos os princípios, existem os mandamentos para nós seguirmos, cara, os outros mandamentos. Aí você vai se deparar com um jovem rico. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não dou falso testemunho. Então eu estou na vida eterna. Jesus fala, uma coisa falta no seu coração, cara. De todos os mandamentos, teve um que Jesus não citou propositalmente. Jesus não cita na conversa dele com o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele julgava que ele estava amando a Deus fazendo o que não deveria fazer. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça... Mas ele percebeu, Jesus colocou ele cara a cara dizendo, ei, você é disciplinado, você é um cara que tem habilidade, mas você não ama a Deus acima de todas as coisas de coração. Você faz por fazer, cara. Não existe emoção, não existe sentimento, não existe coração, não existe entendimento no que você está fazendo. Então logo, quando você não entendeu isso, cara, você está mecanicamente, é fruto da religiosidade apenas. É uma aparente espiritualidade que não existe. Então o Senhor, neste momento, Ele está nos encorajando a nós entendermos o que é o grande mandamento, como viver o grande mandamento. Mas aqui nós percebemos que Moisés, ele recebe os mandamentos de Deus, dividido em 2 tábuas com os 10 mandamentos, mas Deus começa dizendo, eu sou o Senhor. Nós precisamos, eu e você precisamos reconhecer a soberania de Deus. Quando ele fala, eu sou o Senhor, ele está dizendo, eu quero que você me conheça. Porque a partir do momento que você me conhece, você saberá qual é a minha vontade. Você me obedecerá não por uma lista de ordenanças, de leis, mas você me obedecerá por amor, porque você entendeu, você tem prazer no que você faz. Existe sentimento envolvido, existe entendimento envolvido, existe força, ímpeto envolvido.
Então essa é a vontade de Deus para nós nesses dias, meus queridos. Nós temos falado tantas coisas até aqui, mas eu acredito que esse é um ponto crucial também, porque nós somos fundamentados no amor. Nesse amor. Não o amor que a gente aprende aí fora, mas o amor que o Senhor nos ensina através da sua palavra.